nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente ao viver. Boa noite. Vamos acalmar os nossos ânimos nessa noite que está um ar festivo. E não é para menos, né? Não é sempre que uma casa como essa faz aniversário de tantos anos. Mas as nossas atividades continuam. Por isso, serenando os nossos corações, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso irmão maior. Senhor, somos gratos mais uma vez por aqui estarmos reunidos em Teu nome. Que nesta noite possa representar para cada um de nós a continuidade ou o recomeço de uma vida melhor, com mais amor, com mais carinho. Que possamos, Senhor, amarmos uns aos outros, colocando os seus ensinamentos em prática no nosso dia a dia. Que possamos, Senhor, ser menos amargos, menos ingratos, e que possamos entender que tudo o que nos acontece tem um propósito e tem um sentido de ser. Mestre amado, que as palavras que ouviremos nesta noite possam tocar o nosso coração e fazer surgir em nós o sentimento de paz e de amor. Receba, Senhor, nesta noite a prece que nos ensinou como forma da nossa manifestação de gratidão por aqui estarmos vivos e saudáveis. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, Senhor, é que damos por iniciada a nossa reunião da noite. Que assim seja, Senhor. Boa noite a todos. Nós estamos comemorando esse mês de setembro o aniversário desta casa grandiosa e abençoada. E nós, tirando o dia especial que comentaremos daqui um pouco, no domingo nós teremos a palestra com o nosso companheiro Donizete, que foi alguém que conviveu nessa casa o tempo que era o lar de menores, e hoje efetivamente ele não tem nada mais de menor, é grande na sua realidade social, na sua realidade amorosa, e ele vem domingo falar para nós neste aniversário da nossa casa. Vale a pena vir vê-lo domingo. Alguém que palmilhou, conviveu tanto tempo nesta casa,
reconquistou a sua vida e está sempre vinculado. Como o nosso companheiro Gil também, que fez a prece inicial, também tem um vínculo muito grande com esta casa. Então, domingo, nós aguardamos vocês, se quiserem ver alguém realmente extraordinário, coração maior do que ele. E na quarta-feira que vem, nós teremos o Dinho. A maioria conhece o Dinho. E ele que esteve conosco na mocidade no mês passado, porque durante o mês de julho nós pedimos para os jovens que lessem e estudassem o livro A Caminho da Luz. E ele veio e fez uma palestra monumental a esse respeito, e com certeza a semana que vem, quem não conhece o Dinho, vale a pena vê-lo, pela sua capacidade, pela sua envergadura. E falando, só dei um toquinho no estudo para dizer a necessidade, a importância de que nós estudemos. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. A necessidade do conhecimento é grandiosa e necessária para todos nós. Estudarmos as obras básicas, estudarmos as obras de André Luiz, através do Chico, as obras de Joana, e tantas obras monumentais, no sentido de efetivamente de nos despertar, nos transformarmos, de entendermos o porquê da nossa realidade, e entendermos que nós não nascemos para sofrer, que nós não nascemos para sermos infelizes. O nosso fatalismo é o amor através do servir. Então, fica o convite para a semana que vem. E logo após a reunião de hoje, nós teremos um bolo em homenagem. E como não vai ter o passe, o bolo vai ser o passe, vale pelo menos por umas 10 semanas. Bolo fluidificado. Vale a pena esperar. Quem não comer desse bolo vai sentir um vazio interior. Mas a Casa do Caminho, esta casa, cujo nome foi trazido lá da Casa do Caminho dos tempos apostólicos, que ficava nas cercanias de Jerusalém, e é uma casa cuja grandiosidade, nós até comentamos durante o mês sobre isso, ela tem o seu ponto inicial no dizer de Viana de Carvalho: o centro espírita é o colo de mãe que agasalha e acalenta o filho, preparando-o para as vicissitudes da vida. Então a Casa do Caminho, esta casa, tem o condão inicial de receber as criaturas como um colo de mãe, no sentido hospital, ou no sentido de fazer com que a gente se acerte emocionalmente, e depois preparar o filho para as vicissitudes da vida. Traz depois a sequência, o estudo. Os cursos estão abertos, esperando todos vocês. Eu vejo criaturas aqui que estão aqui 3, 4, 5 anos, e eu não consigo vê-los nos estudos, apesar de que é 1h30 por semana, é muito tempo, né? Então sempre fica o convite desta realidade, desta situação. E nós estamos muito felizes por esta noite, simbolizando realmente o aniversário da casa, em que durante a semana já sentimos a presença de grandes baluartes, de grandes referências, quer na pátria espiritual, principalmente da pátria espiritual, e até nas reuniões mediúnicas já houve manifestações de algum, diante da alegria, do contentamento, dos 32 anos que esta casa faz. 32 anos. Nominar o agradecimento às pessoas, quer da pátria espiritual, quer encarnado, com certeza nós não conseguiríamos alcançar a todos. Então nós vamos estabelecer o seguinte critério: em relação aos encarnados, a nossa menção será para a nossa companheira Dulce, e aos desencarnados nós lançamos o agradecimento ao seu esposo, seu Aníbal, simbolizando a espiritualidade e a materialidade. O seu Aníbal e a dona Dulce, durante mais de 15 anos, dirigiram esta casa, e foram eminentemente os maiores responsáveis pela solidez, por uma casa edificada sobre a rocha dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos de Kardec. Efetivamente, muitos que aqui estão, que estão desde lá de trás, aprenderam muito com os dois. E é interessante que a gente sempre ouvia dizer
que atrás de um grande homem vem sempre uma grande mulher. E observa a Dulce, observava o Aníbal, e nunca vi ela atrás dele, sempre do lado, ombro a ombro, coração a coração, no sentido de efetivamente colocar esta casa nos rumos próprios e que sentimos que estamos hoje, apesar de dificuldades que se tem em qualquer lugar. O seu Aníbal tem até uma homenagem no jardim, quem anda no jardim, lá homenagem a Aníbal Rodrigues Moço. Então essas duas criaturas, simbolizando os nossos agradecimentos, é a espinha dorsal dessa casa. Realmente deixaram um legado extraordinário. E eu me lembro que quando o seu Aníbal desencarnou, e depois a companheira Dulce precisou ir junto com a família para Florianópolis, eu conversava com a Elza. Elza, como é que nós vamos fazer? As estruturas maiores foram embora. Como é que nós vamos tocar essa casa? A Elzinha naquela calminha, calma. Ela não fala nem calma, ela fala karma. Mas não é karma de karma, é karma de calma, né? Calma, a espiritualidade com certeza vai nos ajudar, e nos ajudou muito. Mandou criaturas grandiosas, que são vocês, criaturas grandiosas que se alicerçaram ao trabalho, que efetivamente se vincularam à casa, ombreando conosco a realidade da direção. Também estabeleceu uma mocidade, vê esses jovens a caminho, muitos estão aí com a camisetinha azul, jovens extraordinários, que estão estudando, que estão trabalhando, que estão crescendo juntos, para que lá na frente possam dar um contributo muito maior. É a espiritualidade cuidando de nós, depois que os nossos companheiros, por motivos cada um a sua realidade, se afastaram, pelo menos, alguns períodos da casa. E eu também, conversando com a nossa amiga Dulce, hoje ela dizendo quantas lágrimas, com certeza, para estruturar essa casa, quantas lágrimas foram derramadas, muitas vezes pelas dificuldades, muitas vezes pela incompreensão e intolerância de amigos, que às vezes estão do lado e que não compreendem as atitudes. A arte da direção não é fácil, mas uma coisa é clara, com certeza as alegrias que os envolveram, tanto a Dulce como a Aníbal e tantos outros, foram maiores do que qualquer dificuldade que porventura tenha sedimentado esse andar do tempo desta casa. Como diz Kardec, o Espírito e Verdade me falou das dificuldades que eu teria para trazer esta doutrina, e realmente foram muitas, mas o que ele nunca me disse era a alegria que eu teria ao trazer uma mensagem como essa do Espiritismo, tão grandiosa e tão confortadora, capaz de libertar as consciências, de soltar as amarras das nossas intolerâncias, dos nossos medos, das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, mostrando o caminho certo e a grande realidade que eu sempre gosto de repetir: eu nasci para amar, eu vivo para servir. Esta é a temática do amor que suplanta qualquer dificuldade. Então a nossa gratidão é imensa por esta companheira vir lá de Florianópolis, e normalmente vem nos aniversários da casa, mostrando que não existe adeus para os corações que amam. Existe até breve, até daqui a pouco, e daqui a pouco chegou esse ano e ela está aqui. E nós podemos caracterizá-la na seguinte situação: existem criaturas ou amigos ou amigas, criaturas cometas e criaturas estrelas. Os cometas vêm e vão, marcam só pela sua chegada e às vezes a ida. As criaturas estrelas são aquelas que brilham, que participam, que vivem conosco. E o mundo está cheio de criaturas cometas, criaturas que fecham o mundo em torno de si mesmo, que acham que Deus, cada um para si, e Deus também só para mim. Mas
Criaturas estrelas são poucas, mas são grandiosas. São criaturas que conseguem alimentar as nossas esperanças, que conseguem colocar palavras que aliviam os nossos corações, que conseguem fomentar a ânsia dos sentimentos, às vezes desregulados, precisando de um encaminhamento maior. As criaturas estrelas são aquelas que escrevem a sua própria história, mostrando que o tempo é grandioso quando ele é feito através da utilidade, através da vontade efetivamente de construir um mundo melhor. Criaturas estrelas são aquelas que nascem e vivem, não aquelas que nascem e não marcam nada, que não têm expressão nenhuma. Esta nossa criatura, esta nossa amiga Dulce, efetivamente, sempre foi uma criatura estrela, sempre iluminando as pessoas que se aproximavam dela. Enérgica, muitas vezes, mas doce. Esta é a conciliação da dureza, enérgica e doce, não é para qualquer um. Que nós possamos realmente aprender com esses exemplos e nos transformarmos em criaturas estrelas, na interação um para com os outros, na grande realidade de amai-vos uns aos outros, na expressão de Jesus, como eu vos amei. Esta é a temática. A criatura estrela é aquela que ama, é aquela que está sempre pronto para se sacrificar em prol do próximo. E esta criatura, eu efetivamente, que tivemos a honra e temos a honra de conhecê-la há muito tempo, de muitas vezes nos chamar a atenção, de puxar a orelha em determinadas situações que a gente intempestivamente adentravam, é algo grandioso em nossa vida. É algo grandioso nesta casa e é uma criatura grandiosa para muitos que estão aqui. E esta criatura estrela, Dulce Lima, que nós chamamos para que possa falar aos corações de todos nós. Posso falar do quadro? Posso falar do quadro que está aqui na mesa? Não, deixa no final. Final. Depois que acabar, eu volto aqui nesse E nós falamos, tá? Boa noite. Dá uma baixadinha assim, acho que é melhor, porque eu não vou segurar isso na mão. Boa noite a todos. Depois de tanto confete que o Marco arranjou para mim, estou até sem jeito de começar, mas vamos. Para não ter erro, a gente traz sempre uma colinha aqui, que a nossa colinha é que nos dá mais segurança e pela continuidade do trabalho. Nós escolhemos um tema. Em primeiro lugar, agradecemos o convite que nos fizeram, convite honroso de participar daqui das comemorações do aniversário da casa. Agradecemos à diretoria atual da casa. E também queremos trazer um momento de lembrança àqueles que partiram, que trabalharam aqui. E sem poder citar o nome de todos, como o Marco já fez agora, nós podemos citar o nome de alguns, ou menos apenas de outros. Nosso mestre e companheiro Aníbal, que foi, de fato, o sustentáculo desta casa. Não eu era sombra e continuava com. Mas hoje eu escolhi para nós conversarmos hoje sobre um tema, a coragem da fé. Esse é o tema que nós escolhemos para hoje. Está me incomodando isso aqui e um pouquinho mais. Acho que agora. Esse tema foi tirado de um livro do companheiro de lá de Porto Alegre, Délcio Carlos Carvalho, que escreveu, que costuma guardar muitas lembranças de Divaldo. Então, Délcio tem sempre muita coisa guardada do Divaldo, e foi ele quem escolheu, que escreveu esse livro, A Vida de Jesus. E desse livro nós escolhemos alguma coisa para comentar no dia de hoje, para o nosso estudo do dia de hoje. Sobre a coragem da fé. O livro, corrigindo o que foi dito antes, Um Encontro com Jesus. Délcio é o gaúcho de Porto Alegre, grande acompanhante e admirador de Divaldo desde a sua juventude.
Délcio é farmacêutico, bioquímico, participante do movimento espírita de sua cidade e região, e possui um dos maiores acervos de fitas, cassetes, DVDs, CDs e outros mais referentes a Divaldo. Mas vamos ver então o que nós colhemos do trabalho de Délcio. Diz ele aqui, iniciando, diz ele: no dia 22 de fevereiro de 1862, no Colégio de France, em Paris, um dos maiores intelectuais da Academia Francesa de Letras do seu tempo, levantou-se para proferir um discurso e apresentar a obra que, em circunstâncias especiais, estava escrevendo. De formação materialista e acadêmica, a sua ironia a respeito de Jesus e da religião vigente, o catolicismo, fez com que se tornasse célebre pela manifestação de desagrado e pela maneira como tratava as questões pertinentes à religião. Devemos nos lembrar que nessa data citada, 1862, ainda não havia o Espiritismo. O Espiritismo estava nascendo. Kardec havia publicado o livro dos Espíritos, 1857, e tinha publicado o Livro dos Médiuns no ano de 1861. Então, somente essas duas obras estavam publicadas, e ainda muito de início, em 61, e agora o nosso personagem é de 1862. Quer dizer, não havia doutrina espírita ainda, apenas um início. Mas nós achamos que esse personagem merecia ser comentado por um detalhe especial que nós vamos ver mais à frente. Devemos recordar-nos de que o ano de 1862 estava caracterizado por uma Paris, cidade-luz, onde as ideias nasciam de manhã e morriam à tarde, porque eram tantas as celebridades que procuravam Paris para expor suas ideias, esperando ser aplaudidos, e assim teriam uma vitória já preparada. Mas as ideias eram expostas, e ao mesmo tempo que outros vinham e expunham novas ideias, que também iam até a tarde, e jamais ninguém se lembrava do que foi dito. Diante da seleta presença intelectual da Europa, enunciou naquele colégio uma frase de poucas palavras, o autor que nós estamos comentando hoje. E ele se levantou simplesmente, já dissemos que ele era materialista e costumava rir das religiões, especialmente do cristianismo, e agora ele se levantou lá no meio do público e foi fazer o seu discurso, porque ele pertencia àquele colégio, àquela academia. Perguntar-se-á, ele levantou-se e disse 5 palavras: Jesus é um homem incomparável. Isso causou no auditório uma estranheza. Como? Ele é materialista, ele não aceita Jesus, por que está dizendo isso? Criou uma situação difícil no auditório. Ele não se importou e continuou. Perguntar-se-á, nós perguntamos, porque a audácia, e como o auditório perguntava também entre si, porque a audácia de Renan, Ernesto Renan, já que ele era materialista, fazendo parte da elite francesa, que seguia a tradição do recém-nascido movimento materialista e mecanicismo, porque agora ele vem se levantar e falar que Jesus é um homem incomparável? É que, nesse ínterim, uma sua irmã, por quem era muito afeiçoado, enfermara gravemente. Vivia-se, nesta época, o período da peste branca, tuberculose pulmonar.
Ela, a irmã de Renan, contraíra a doença e porque o clima da França era-lhe prejudicial, foi-lhe recomendado pelos médicos que se transferisse para o Líbano, a fim de poder recuperar a saúde. Nessa época, século XIX, o Líbano era possessão francesa. E também, além do árabe, que era a língua nacional, falava-se também o francês como língua nacional. No Líbano, ela, a irmã, foi morar perto do grande deserto, cujo clima quente, a aridez da terra, o sol agradável, iriam propiciar-lhe a desejada recuperação da saúde. Ali, teve oportunidade de travar contatos com o cristianismo, porém, com o cristianismo desataviado e simples, o cristianismo primitivo, tendo também oportunidade de viajar por algumas províncias, por onde teve contato com a palavra palpitante e nobre do apóstolo Paulo. Claro que através das cartas paulinas, porque estamos no século XIX, esta narração. Então, de Paulo tinha as lembranças, alguns que o conheceram e transmitiram verbalmente, e as cartas de Paulo. E ela, então, viajava por aqueles lugares, aquelas províncias, aquelas cidades, sempre, e manteve contato com alguém que tinha o conhecimento das cartas de Paulo, suas cartas, visitando as velhas igrejas, algumas já em ruínas, no século XIX, não podemos nos esquecer. Diante daquelas evocações, deixou-se fascinar por Jesus e tomando, deixa eu ver se onde eu vou achar nossa sequência. E tomando do Evangelho, iluminou-se, embriagada de esperanças. Conhecendo o radicalismo com o qual Ernesto Renan, seu irmão, combatia Jesus, fez-lhe uma memorável carta, tendo o cuidado e a oportunidade de dizer-lhe: tu não conheces Jesus. Tu o combates, mas nunca o leste. Tu lês aquilo que escreveram os teólogos. O Jesus que te deram é o homem crucificado no dogma e no preconceito. Tu nunca tiveste ocasião de penetrar nas fontes históricas. No entanto, na tua condição de professor de hebraico na Universidade de La Sorbonne, em Paris, claro, poderias lê-lo no original, prolongando-te pelas cartas paulinas, tomando conhecimento das narrações em grego, em aramaico, sem qualquer perigo de adulteração ou de interpolação. Tenho a certeza de que ele, Jesus, te cativará. E cativará a tua alma por ser uma figura incomparável na história. Jesus, uma figura incomparável na história. Somente terás autoridade para combater o cristianismo depois de leres Jesus Cristo, naqueles que o conheceram, e, se tiveres coragem, te desvendares para o mundo o Jesus que então encontrares. Renan, que realmente nunca tinha lido o Evangelho nas suas fontes originais, aceitou o desafio. Começou a procurar as primeiras traduções em hebraico,
primeiros manuscritos em grego, mais a Vulgata Latina, que já era traduzida para o latim popular, e surpreendeu-se. O Jesus que ele conhecia não era aquele Jesus histórico, era o teológico, aquele que havia sido elaborado pelos continuadores da sua doutrina, que lhe adulteraram algumas de suas palavras, algumas partes de seus ensinos. Depois que leu aqueles 4 narradores, Mateus, Marcos, Lucas e João, sentiu-se tocado por Jesus e começou a escrever um livro à sua maneira, à sua ótica de idealista, de filósofo libertário de consciências. Portanto, nesse dia 22 de fevereiro de 1862, comentava a sua obra num dos auditórios mais célebres da França. Foi por isso que ele levantara e chegando à frente, surpreendeu o auditório, dizendo, achando que ele fosse falar como vinha falando sempre, inventando coisas e rindo da religião. Mas, ao contrário, ele se levantou e, diante daquele auditório que caracterizava a intelectualidade da Europa, ele disse, Jesus é um homem incomparável. Portanto, nesse dia 22 de fevereiro de 1862, não vamos nos esquecer que não havia ainda a doutrina espírita. Estava apenas 2 livros publicados, 2 livros. Portanto, comentava a sua obra num dos auditórios maiores e mais célebres da França. Começou o seu discurso de maneira sui generis, muito especial, sem nenhum preâmbulo. Levantou-se e, enfrentando o auditório, suas primeiras palavras causaram impacto no auditório, recebendo da crítica literária e depois da intolerância religiosa da época os mais ásperos e ácidos comentários. Dissera Renan, Jesus é um homem incomparável, iniciando o seu discurso. Nestas 5 palavras, ele tentava demolir a velha tradição teológica de um homem-deus, como era ensinado na época. Jesus era o Deus que veio ao mundo. Ele pertencia, segundo os ensinamentos da época, pertencia à Santíssima Trindade. Deus Pai está lá no céu, Deus Filho, que é Jesus que veio à terra, e Deus Espírito Santo, que ele não explicou e nem eu consegui saber quem era. Mas eram 3 deuses que a igreja apresentava na época. E ele, Renan, se revoltou contra isso. Como? Jesus é um homem incomparável, extraordinário, mas um homem e não um Deus. Queria tirá-lo dessa condição de Deus, porque ele esteve entre nós, conviveu com os homens como homem, criando assim uma celeuma, um debate que se arrastou ou se arrastariam por muito tempo depois. E ele explicava, ele não queria que considerasse Jesus como um ser à parte, porque ele foi um homem, ele viveu e sofreu na terra como qualquer um de nós. Jesus, e aí em seguida vem a explicação de Kardec mais à frente um pouquinho, nos ensinando Jesus, o nosso irmão maior. E ele, Renan, já participava desse pensamento, que ele, como um homem incomparável, naturalmente seria, então, um dos nossos irmãos mais importantes. O discurso de Renan prosseguiu, mas o Le Monde, jornal francês de orientação católica, caiu sobre ele com toda a ferocidade daqueles que não admitem que pessoas pensem livremente
e não admitem que pessoas pensem livremente. Então, ele continuou falando, explicando, mas sem deixar as suas ideias mais importantes. Então, depois que ele explicou ao auditório, que ele falou, mostrando Jesus como um homem, foi preso, foi crucificado, um homem. É verdade que depois nós, lendo os 4 evangelistas, ele viu que Jesus apresentou aquilo que se conscientizou chamar de ressurreição, que Jesus se apresentou vivo novamente. Era um espírito extraordinário que já havia evoluído, e na sua evolução ele tinha condição de se apresentar de novo, depois de crucificado, depois da crucificação, de se apresentar vivo para os seus apóstolos e para aquelas pessoas que o conheceram antes. E isso foi confundido, e passaram a procurar o corpo de Jesus, achando que aquele Jesus era o corpo ressuscitado. E passaram, então, a falar de ressurreição da carne. Mas, em seguida, vem Kardec e fala, não, ele se apresentou em espírito materializado, e não o corpo. O corpo é carne, se desfaz e para nada mais serve. O corpo nosso vai ficar no cemitério e para nada mais serve. Mas a alma, que é dona desse corpo, continua vivo. E no caso de Jesus, um espírito especial, ele de uma grandeza muito grande, que no dizer de Kardec, já mais à frente, nos apresenta ele como o governador do planeta Terra. Não somente o governador atual. Jesus supervisionou a formação do planeta Terra, em espírito, antes de ser o Jesus que nós o conhecemos. Do plano espiritual, ele supervisionou, por ordem do Pai, a formação do planeta Terra, até que se concretizou o planeta e se tornou habitável. É o nosso irmão maior. E tanto que ele dizia isso aos seus apóstolos: tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Só que ele não disse que precisava um tempo no meio para progredir. Tudo que ele fez, tudo que eu faço, vós podeis fazer. Poderemos fazer, sim, um dia. Quando nós chegarmos à envergadura moral do Cristo, quando nós tivermos evoluído tanto que ele evoluiu e chegou a ter a condição de governador do planeta Terra. Porque a lei de evolução, o progresso, a lei do progresso é uma lei divina, e todos nós estamos no caminho da evolução, todos nós estamos crescendo, e um dia, quando? Depende de cada um de nós. Alguns vão chegar a essa condição mais rápidos. Outros, como eu, pelo exemplo, vamos demorar mais, porque somos ainda mais ignorantes, mais inferiores. Vamos progredindo, sim, mas mais lentamente, até chegar à condição angélica. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Fomos criados simples e ignorantes como espírito. Todos nós, espíritos que habitamos hoje um corpo, temos um corpo de carne e temos a inteligência, fomos criados um dia pelo Pai Superior como espíritos simples e ignorantes. Ignorantes porque não sabíamos nada. Para aprendermos e para crescer, o Pai Superior nos deu a condição. Qual? A reencarnação. As vivências sucessivas, uma vida após a outra. Não uma vida apenas aprendemos tão pouco. E se cada criança que nascesse hoje tivesse que começar tudo de novo, não haveria progresso, porque teria que aprender tudo de novo. Mas nós estamos vendo, conhecemos isso e comprovamos isso por as crianças que estão nascendo agora. Vemos que as crianças já trazem um conhecimento diferente que nós não sabíamos. Eu me lembro que quando nasceram os meus filhos, a minha avó, que foi visitar os bebezinhos nascidos, ficou admirada. Já tem olho aberto, mas as crianças de antigamente nasciam com o olhinho fechado. Vó, hoje quem nasce com o olhinho fechado é só gatinho. Gente já nasce de olho aberto.
E assim a evolução. E nós vemos crianças hoje mostrando uma sabedoria grande, demonstrando mediunidade, como nós vemos o caso de uma criança de 4 anos de idade, lá em Florianópolis, que frequenta, não a nossa casa, uma casa vizinha da nossa, e que tem vidência, e que fala para os pais: olha, pai, daquele mato ali está saindo uma gente estranha daquele mato ali. Não, filho, não está saindo ninguém, não, filho. O senhor é cego? Não está vendo ali? E já vem para cá, só que eles não entram aqui, porque aqueles homens que estão lá fora, de roupa azul, não deixam. Eram os guardas da casa, guardas espirituais da casa. Não, que o centro espírita não precisa de guardas, mas os guardas espirituais vêm e tomam conta das nossas casas para que não sejam invadidos por espíritos inferiores ainda, por aqueles que ainda querem ainda confusão. Mas vamos continuar a nossa lição. E então, nós estamos falando de Renan. Ele, depois de escrever, depois do seu discurso incomparável, mostrando Jesus é um homem incomparável, foi quem teve a coragem de tirar Jesus da Santíssima Trindade, daqueles 3 deuses. Então nós voltamos, dizia Renan, então nós voltamos a ter 3 deuses, então vamos ser como os povos antigos que nós combatemos, que adoram vários deuses, vamos voltar a isso? Não, é um Deus só. E nós, filhos de Deus, crescemos e adquirimos o progresso paulatinamente, de acordo com o nosso trabalho, a nossa dedicação e o nosso esforço. Vamos crescendo todo. Jesus, um homem incomparável, nosso irmão maior, como nos ensinou Kardec, nos apresentando na codificação espírita, que está aí à nossa disposição hoje, a codificação dos livros espíritas, que devemos conhecer todos. Não assim, já vi falar, eu já vi falar, mas conheça você, porque você está tendo a oportunidade de conhecer, de ter um tesouro na mão. Não espere para depois, seja hoje, seja amanhã, mas seja agora, para não perder as oportunidades. Com licença. Vimos então, chegando a Kardec, nós vimos, então, retirando, já falamos da Santíssima Trindade, apresentando Jesus como um homem incomparável. Então, perguntam assim, mas como ele já veio com muita evolução? Sim, ele veio evoluído, porque ele já era o governador do planeta Terra. Era ele que, da espiritualidade, dirigia, e dirige ainda, não se aposentou. Dirige ainda os destinos do nosso planeta. Não vamos ficar, mas agora o que vamos fazer? Ele continua no leme, ele não nos abandonou, continua velando por nós e enviando missionários para nos esclarecer. Enviando pessoas, missionários, que podem facilitar para nós o conhecimento das lições, e aprendermos um pouquinho mais. Então, perguntar, mas e quando Jesus progrediu, então? Progrediu, talvez, em outros mundos, quem é que sabe? Nunca foi ensinado isso, porque não é importante para nós. O importante é saber que ele, na codificação de Kardec, está lá, no livro Obras Póstumas, que foi citado agora há pouco pelo Marco, temos toda a história de Kardec, porque além das pesquisas que Kardec fazia, ele tinha um caderno, um livro particular que não foi publicado, onde ele escrevia as suas anotações, onde ele escrevia as comunicações que recebia do Espírito Verdade, que lhe dava as orientações. Então, depois que ele morreu, Kardec morreu, a esposa dele publicou aquelas anotações de Kardec, que recebeu esse nome, Obras Póstumas, de Allan Kardec. Esse livro não faz parte dos 5 da codificação, mas é um livro extraordinário, nós temos aí na biblioteca. Mas, continuando, por esses dados, podemos imaginar a força e a coragem de Allan Kardec para codificar a doutrina espírita. Vimos que Renan
Mostrou coragem para mostrar que ele teve a oportunidade de ler e entender, e publicou. Escreveu um livro, Vida de Jesus, em 3 volumes. Esse livro não foi muito divulgado, mas deve haver alguns, eu não conheço. Allan Kardec, para codificar a doutrina espírita. Somente a coragem da fé, a sustentação super espiritual, lhe deram a força e a coragem para realizar sua missão. Missão de Kardec, estamos falando agora de Kardec. Quanto teve ele de sofrer, o Marcos se referiu sobre isso, quanto teve ele de sofrer, de enfrentar perseguições e dificuldades para construir tão grande e tão belo edifício que é a doutrina espírita. Seu protetor, o Espírito da Verdade, já o havia prevenido. Disse ele, o Espírito da Verdade: previno-te de que é rude a tua missão. Está aqui no livro, na segunda parte do livro. A tua missão, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste, Kardec, de publicar um livro, 2 livros, 10 livros, e depois voltar para a tua casa e descansar tranquilamente. Não. Tens de expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a maledicência, com a calúnia, com a traição. Numa palavra, terás de sustentar uma luta contínua, com sacrifício do teu repouso, de tua tranquilidade, de tua saúde e até de tua vida, porque sem isso viverias mais tempo. Está em Obras Póstumas, segunda parte. Ele, Kardec, ouvindo todas essas recomendações, responde que aceita e que pede que eles, os espíritos, os ajudem. E o Espírito da Verdade responde a ele: não te ajudar seria não te amar. É claro que nós estamos contigo, mas tem a tua parte que cabe a ti fazer. E Kardec perguntou: e se eu não conseguir fazer, se eu falhar? Se tu falhares, outro virá em nome do Pai para fazer a tarefa, porque a hora é chegada. Temos que trazer as lições. Mas, continuando, e Kardec aceitou, e com muitos sacrifícios ele chegou a publicar os 5 livros básicos da doutrina e mais, a revista espírita, que era mensal da sua lavra. Voltando a Renan, destacamos que ele corajosamente levantou polêmicas, questionou, fez perguntas. Kardec trouxe explicações. Renan não tinha como trazer explicações, só falou: falam isso, as igrejas explicam isso, ensinam isso, a religião vigente ensina tais e tais coisas, não podemos não aceitar isso boamente. Mas ele não tinha como explicar. Mas veio Kardec em seguida e trouxe as explicações. Kardec trouxe respostas. Kardec trouxe consolações. Kardec trouxe esperanças, certezas. E a vida continua. E que colhemos sempre aquilo que semeamos. São as lições que Kardec nos deixou e muitas outras mais. Kardec não se preocupou com os ensinos da religião dominante. Deixou que cada uma faz a sua parte. A religião dominante na época, faça o que ela achar que deve fazer. Faça e ensine como lhe aprover. Isso não me compete, não é da minha alçada. Que continue ensinando. Trouxe inovações, provas, esclarecimentos, usando a filosofia e a ciência para a renovação das religiões com o tempo, não com brigas, com lutas, não.
trouxe Jesus como nosso irmão maior, como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, onde ele diz: Jesus, nosso irmão maior. Está apresentando-nos Jesus dessa maneira. Então, tivemos a oportunidade de penetrar, com as lições de Kardec, de penetrar os corações humanos através das lições de Kardec, de maneira sutil e profunda, ao mesmo tempo que lições arrebatadoras. Por discordar da religião dominante, sofreu uma insana perseguição, Kardec. Sob pressão do clero, perdeu o emprego, era professor na Universidade La Sorbonne, como Renan também, perdeu o seu emprego, sendo humilhado e ridicularizado, mas não se importou, continuou trabalhando, estudando a doutrina e publicando seus livros, Kardec, dizendo sempre, Jesus saía das páginas das histórias para a vida, através das lições de trazendo para as praias dos nossos corações, para que as suas redes nos alcancem e nos tirem das águas procelosas do mar das paixões. Foi Renan que teve a oportunidade de dizer que Jesus foi tão grande que não coube na história. Portanto, após Jesus, a história se dividiu, e quando se conta algum fato, se diz antes de Cristo, AC. Ou quando se conta outro fato, diz depois de Cristo. Foi Jesus que não coube na história. Ele nem coube na antiga e nem na moderna. Dividiu a história em duas partes. Jesus não viveu somente dentro da história. O seu berço encerrou uma época e abriu uma época nova para todos nós. Por isso mesmo, os fatos e acontecimentos passaram a ser contados antes e depois de Cristo. Somos obrigados a reconhecer a grandeza dessa alma sincera, que, guardadas as devidas, está se referindo a Renan, as devidas proporções, perseguiu Jesus como um novo Saulo, um novo Paulo de Tarso, mas depois de conhecer Jesus, teve a coragem de desvendá-lo para o mundo, afrontando todos os percalços e todas as dificuldades. E aí temos uma pincelada sobre o trabalho de Ernesto Renan, que de perseguidor, ou zombador de Jesus, depois de conhecê-lo, se tornou um grande divulgador da doutrina cristã, no seu livro Vida de Jesus, em três volumes. E temos a Kardec, que é o nosso mestre menor, que através do Espírito de verdade vem nos ensinar como viver, como aprender, como aproveitar o nosso tempo. Então, nós nos perguntamos, falam de Espírito da Verdade. Quem é o Espírito da Verdade? Durante muito tempo, eu mesma fiz essa pergunta. Espírito da Verdade, mas quem? Quem? Kardec também fez essa pergunta. E o Espírito da Verdade respondeu a ele, por enquanto, saberás apenas isso, Espírito da Verdade. Você viveu aqui na Terra, usou o homem, o corpo de algum homem, foi famoso aqui na Terra. Por enquanto, você só saberá isso, Espírito da Verdade. Então, era natural que nós também tivéssemos essa curiosidade. Até que um dia eu encontrei num dos livros de André Luiz, o livro Missionários da Luz, no capítulo 9 do livro Missionários da Luz, que explica quem é o Espírito da Verdade, que foi o protetor de Kardec para codificar a doutrina. O Espírito, está lá escrito, com que audácia, está lá, palavras de André Luiz, é o próprio Jesus que fala, através do pseudônimo de Espírito da Verdade. E lendo no Evangelho nosso, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não guardei a página para contar para vocês, tem uma mensagem de um irmão que diz assim,
uma mensagem do Espírito da Verdade no Evangelho. Lá tem poucas mensagens dele, mas procurando é fácil achar. E esse Espírito da Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: eu estou dizendo, abrindo caminhos para a pessoa, mas o meu apóstolo ajuda Kardec a continuar o trabalho. O meu apóstolo. Quem é que tinha apóstolo? Quem é dos nossos conhecimentos? Figura histórica que tinha apóstolos. Inclusive, nós sabemos que eram 12 apóstolos. Quem? Senão o próprio Cristo. Então, o Espírito de Verdade hoje já é conhecido como sendo o próprio Jesus, que supervisionou o trabalho de Kardec na codificação da doutrina espírita. Tinha outro protetor de Kardec, o Espírito São Luís, nas coisas mais simples da vida, mas na codificação, nos trabalhos da codificação, o protetor é o Espírito da Verdade. E que Jesus nos abençoe e que possamos, então, ser fiéis a esse Espírito da Verdade, nosso Senhor Jesus Cristo, que naquela época não podia, porque diante das perseguições religiosas da época, se ele se identificasse como Jesus, como Cristo, a primeira coisa que iam fazer era matar Kardec, sem dúvida. Então, muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, e que possamos continuar